Dívidas espirituais, consequências espirituais de não cumprir as promessas. Eu estou neste momento a experimentar um novo formato de gravação destes vídeos, por isso a minha sugestão para que tenha uma experiência melhor é que ative neste momento as legendas. Eu trouxe este conteúdo aqui porque no sábado eu estava a falar com uma amiga da Madeira e achei que claramente este assunto seria um que iria interessar aqui a outras pessoas. Sobretudo podem estar a enfrentar o mesmo problema. Eu tenho várias situações de histórias que me aconteceram antes de perceber a importância destas questões e, claro, passar a ter mais cuidado com aquilo que por vezes eu poderia prometer sem saber que estava a prometer. Aproveito aqui para acrescentar que não é uma questão de ter medo. Este vídeo não tem o intuito de lhe colocar medo, não é esse o objetivo, mas sim ajudar a resolver um problema caso o tenha. Afinal, se não souber que tem um problema, não o poderá resolver. Eu costumo dizer que algumas pessoas são vendidas, e claro está aqui vendidas entre aspas, que é, fazem promessas a dezenas de espíritos diferentes, colocam estes espíritos a trabalhar para elas, mas depois não cumprem a sua parte do acordo. Há algum tempo eu conheci uma pessoa que, sem exagero, ela deve ter mais de 15 pactos diferentes. Ela nem sequer sabia ao certo o número de pactos que já tinha feito. Inclusive, algum destes pactos envolvia a sua alma, onde ela prometia que, após a sua morte, ela iria servir a legião do espírito. Não importa aqui se acredita neste tipo de pacto, se ele realmente funcionará, ou se ainda ao morrer a pessoa de facto vai servir o espírito, caso tenha feito este acordo nestes termos. O que importa aqui é que ela não poderia cumprir estes acordos. O facto dos pactos de alma, ela simplesmente não os poderia cumprir porque ela prometeu a espíritos diferentes a mesma coisa, e para os outros espíritos que trabalharam para ela, que ela fez esses acordos, ela nem sequer chegou a fazer uma oferenda básica. Simplesmente fazia os pactos e deixava os espíritos trabalharem em exclusivo para ela, sendo que muitas vezes existia claramente a informação que ela deveria fazer algo pelo espírito. Este é um exemplo de um extremo analfabetismo espiritual. No entanto, a maioria das dívidas que nós temos ou que nós contraímos com os espíritos são dívidas mais subtis e é dessas que vamos já falar a seguir. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Arco Celeste e Orauto. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que me ajudam a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Por exemplo, se busca amor, sedução e poder, temos o grimório de Lilith e o grimório de Afrodite. Se o que busca é riqueza, dinheiro, sucesso e fama, temos o grimório de Apolo, Hermes e de Lucifus Hofgal. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe vão ajudar a escolher o grimório ideal para si. Voltemos ao nosso tema principal. O grande problema das dívidas espirituais não está apenas em quem promete algo e depois não cumpre. Se tiver bom senso, vai cumprir. O problema não está apenas nas promessas em si, mas sim na falta de consciência de que essa promessa foi feita. Eu volto a referir. O problema não está apenas na promessa em si, mas sim na falta de consciência de que essa promessa foi feita. Isto pode acontecer de diversas formas e está sobretudo relacionado com a egrégora das entidades envolvidas. Não com a entidade em si, mas com a egrégora que está à volta dela. Por exemplo, se for trabalhar com uma divindade que há séculos recebia sacrifícios de sangue e essa divindade não possui um culto ativo nos dias de hoje, ao oferecer sangue, pode correr o risco de a divindade assumir que o operador é a oferenda. Ouvi um caso de uma vez de uma terapeuta que ela foi fazer uma oferenda a uma divindade que era daquelas pré-históricas, oferecer o seu sangue, e de um momento para o outro ela estava a ser drenada espiritualmente pela entidade. Sobretudo porque a entidade no tempo dela recebia sacrifícios e a pessoa não entendeu que o que ela estava a fazer de forma simbólica era se oferecer à divindade. Se não ficou muito claro o que eu acabei de dizer, a mensagem aqui é a seguinte: se deseja trabalhar com o espírito, tenha sempre um método de agradecimento, um ritual pré-estabelecido. Claro que existem espíritos que não exigem ofrendas,
Mas no caso das divindades é sempre aconselhável agradecer, mesmo que sinta que não recebeu nada em troca. Muitas vezes pensamos que nada foi feito para nós, mas na realidade são esses mesmos espíritos que achamos que eles não estão a trabalhar para nós, que são eles que nos estão a sustentar. Sustentar aqui entre aspas. Existem também outras situações em que as dívidas espirituais se manifestam, mas eu não vou abordá-las aqui porque são informações um pouco complexas e iriam ser difíceis de ser digeridas. Então, acho que desta forma fica mais simples para não nos alongarmos num vídeo demasiado longo, demasiado maçudo. Se prometeu algo, ou se o espírito acredita que lhe deve algo, isso pode trazer graves problemas. Quase sempre traz graves problemas. Um espírito que já trabalhou a seu favor torna-se um inimigo poderoso que atua contra si de uma forma rápida e eficaz. Para mim isto é uma das coisas mais irritantes, que é, às vezes um espírito demora imenso tempo para conseguir fazer aquilo que ele acordou consigo, mas depois, para ele causar problemas, ele consegue fazer isso muito mais rápido. E estamos a falar em questão de horas, quando para construir ele precisou de 6 meses, por exemplo. É algo relativamente irritante. Os bloqueios são sobretudo na área da saúde, dos relacionamentos e no dinheiro, porque são as coisas que mais facilmente podem ser manipuladas, que, claro está, indiretamente ou diretamente, tudo que nós temos na nossa vida está relacionado com isso: saúde, dinheiro e amor. Porém, ele também pode minar as práticas mágicas. Infelizmente isso acontece mais com o que se devia, infelizmente isso acontece mais com o que seria desejável. Ou seja, de uma forma mais simples, vamos imaginar que está a fazer um ritual para atrair o amor da sua vida e a entidade vai lá e corrompe esse ritual, fazendo com que os efeitos não sejam exatamente aquilo que esperava. Em suma, se acha que deve algo a algum espírito, faça uma oferenda e resolva essa situação. Tenho certeza que já passou por algo semelhante, porque quase todos nós passamos por algo semelhante. É normal, sobretudo quando nós somos jovens na magia, ou quando nós já somos até, na realidade, velhos na magia, mas simplesmente nunca ninguém nos falou que algumas divindades, algumas entidades, alguns espíritos, trabalhar com eles implica necessariamente que nós estamos, de certa forma, a fazer acordos simbólicos com eles. Uma forma de saber se tem alguma dívida com algum espírito é simplesmente começar por perguntar. Outra forma também fácil de saber é utilizar um oráculo, para que dessa forma consiga entender o que está a acontecer na sua vida. Já agora aproveito aqui para dizer que todos os grimoires que tenho disponíveis no site, eles incluem rituais de agradecimento, caso isso seja necessário. E menciono isto aqui porque acredito que possa ser uma dúvida comum, que provavelmente, se eu estivesse no seu lugar, também teria essa dúvida. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste novo formato. No meu site tem vários grimoires, vários livros de magia que vão ajudar a vida que deseja. O Silfur Geral Focal para poder e riqueza, Pelo Caminho da Mão Esquerda, Lilith para amor, Afrodite, Hermes e muitos outros. Caso tenha uma dúvida em escolher o grimório ideal para si, entre em contato com o suporte que lhe vão ajudar. Um abraço forte e até o próximo episódio.